Salmo 73, glórias a Deus. É um salmo muito conhecido dos irmãos, glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando vocês foram estar orando, glórias a Deus, para que Deus venha abençoar, a cada dia mais as nossas vidas. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor amado, por mais essa noite que estamos, meu Pai, na sua presença. Pai, obrigado por tudo que já tem acontecido aqui, pelos louvores, Senhor amado. Obrigado por essa palavra, Senhor amado, que o Senhor me permitiu, meu Pai, nesse dia de hoje, estar trazendo para os meus irmãos. Pai, que o Senhor me use conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que o vir sair da minha boca não seja de mim, mas sim de ti, Senhor. Que o Senhor venha crescer, meu Pai, e eu venha diminuir a cada dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salmo 73, glórias a Deus, foi escrito por Asaf, glórias a Deus, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que soberba os cerca como um calor, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundando as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, a água de corpo, cheio de lhes espreme, e diz: como o saber Deus, ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são limpos, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremudo, perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como cai na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda assim. O Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Aleluias. 21. Assim meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Era como animal perante a ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, senão a quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti
perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatam, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Glória a Deus, né? Aqui é o salmo que Asaf escreveu, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, é escrito por ele. Ele era músico, né? Era um músico notável, né? No tempo do rei Davi, né? Glórias a Deus. Ele foi designado para ser o ministro de música no tempo de acordo com 1 Crônicas 16:5. Haveria perguntas para as quais Asaf procurou as respostas, né? Aleluia. Então a primeira coisa que ele procurou saber: por que há mal no mundo? Ele queria saber por que há mal no mundo. Aleluia. A segunda pergunta que ele fez: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Só quem sabe é Deus. Ele queria saber a resposta. Aleluia. Glórias a Deus. Mas só quem sabe é Deus, né? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Inverteu. Né? E ele querendo saber da resposta. Aí ele fala aqui: vale a pena ser crente? Eu acho que vale. Eu acho que vale porque quando eu estava no mundo não valia a pena. Eu pensava que valia. Depois que eu vim para a presença do Senhor, eu vi que vale a pena ser crente. E aqui ele está nessas perguntas. Ele quer saber se vale a pena ser crente, né? Porque Asaf aqui, aleluia, ele começou assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Então ele sabia que Deus era bom para com os limpos de coração. Ele sabia disso, mas ele queria uma resposta do que estava acontecendo no mundo. Ele queria saber por que o bom paga pelo pecado do ruim. Aleluia. Glórias a Deus, né? No 2 ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Quando ele começou a pensar e olhar para a prosperidade do ímpio, ele quase faleceu, ele quase escorregou os seus pés. Ele deixou de adorar o Senhor e começou a olhar o que o ímpio tinha. Ele começou a olhar para a casa, ele começou a olhar para carro, pelos bens materiais. E a palavra de Deus diz: ei, que essas coisas aqui do mundo, ó, vai ficar tudo aí. Porque as coisas do mundo, a traça vai comer, a ferrugem vai destruir tudo, vai ficar aí. Mas ele estava pensando nas coisas do ímpio. Ele queria saber por que o ímpio tinha condições melhores do que a dele, que era crente, que adorava a Deus, que era obediente a Deus. Aleluia, glórias a Deus, né? No 3 ele fala assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele via que os ímpios estavam crescendo, e ele, como servo do Senhor, não estava acontecendo nada na vida dele. Muitas das vezes nós ficamos assim, né? Nós falamos: poxa, mas eu pedi tanta coisa para Deus e nada está acontecendo. Eu não vejo o mover do Senhor na minha vida. Eu vejo o vizinho aqui do lado prosperando e eu nessa situação. Ei, mas não vai nessa não, irmão. Aleluia. Porque o melhor você tem, que é a presença de Jesus Cristo na sua vida. Esse é o melhor que você tem. É a riqueza que nós temos, é ter Jesus no nosso coração. Eles podem ter bem materiais, eles podem ter dinheiro, mas eles não têm Jesus. Falta alguma coisa para eles. Nós somos prósperos, porque temos Jesus. Jesus até hoje não deixou faltar nada para ninguém aqui, deixou? Todo mundo almoçou hoje, não almoçou? Alguns ainda não jantaram porque chegou do trabalho, não deu tempo e veio para a igreja. Mas comeram alguma coisa no dia de hoje. Deus deixou faltar alguma coisa? Deus deixou faltar uma veste? Não deixou. Então, para que eu vou olhar para o lado do ímpio? O que ele tem?
se o que eu tenho é melhor do que o que ele tem? O que eu tenho vem da mão de Deus. Será que o que ele tem vem da mão de Deus? Nós temos que fazer essa pergunta. Aleluia. Nós temos que fazer que nem andar. Tem que perguntar, tem que procurar entender. Mas ele ainda não estava compreendendo o que Deus queria na vida dele. Aleluia. Glórias a Deus, né? Não encontrou a resposta com um passo imediato de fé. Então ele não encontrou imediatamente a resposta que ele queria. E ele continuou. Aleluia. Glórias a Deus, né? Ele ganhou a vitória aos poucos. Ao olharmos para esse passo que ele deu, talvez possamos entender o problema e descobrir a solução. Aleluia. A solução, irmão, é adorar a Deus, é buscar a Deus. Aleluia. É todavia estar com Deus no seu coração. E ele estava dispensando Deus, ele já não estava mais como ele era antes. Ele estava pensando nos ímpios, o que o ímpio tinha, né? Aleluia. Ele olhou para trás na história de Israel e declarou que Deus é bom. Ele viu que Deus era bom com Israel, mas Deus é bom com todos. Deus é bom até com o ímpio, só que o ímpio não entende isso. E nesse momento ele não estava entendendo que Deus era bom com ele também. Não era só com Israel. Aleluia, glórias a Deus, né? Ele não só é bom para Israel, mas para todos os que são limpos e puros de coração. Aleluia. Ele era judeu, fiel, obediente à lei, e ele tinha um coração puro e mãos limpas, né? Ele tinha um coração limpo, a mão limpa, coração puro, mas estava desacreditando do Senhor. Muitas das vezes nós desacreditamos que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Aleluias. Muitas das vezes pedimos algo para o Senhor, mas nós queremos para onde? Aí nós caímos nessa que nem Azaf. Aí nós ficamos olhando a prosperidade do ímpio, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Aleluias, glórias a Deus, né? Mas ele não estava desfrutando da bondade de Deus em sua vida, né? Seus vizinhos ímpios estavam em melhor forma física e material do que ele, né? Ele não estava desfrutando, ele viu que ele não estava desfrutando do que Deus tinha para ele. Mas, irmão, quando nós pensamos nisso aí, nós vamos voltar para trás com ele. Porque Deus, ele fala que ele tem o melhor dessa terra para nós. Se ele falou, é porque tem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que ele deve fazer? Ele estava errado em sua teologia. Havia algo de errado com sua vida, que ele não podia ver. Então tinha algo de errado na vida dele. Porque Deus, ele não vai te dar as coisas de qualquer jeito. Quando você pede algo para o Senhor e não acontece na sua vida, ei, entra no seu quarto, ora, conversa com Deus. Porque você vai saber que tem alguma coisa errada. Porque Deus, ele sonda o seu coração e seu pensamento. Ele sabe que se ele tiver aquilo que você está precisando, você vai abandonar ele. Então ele não vai dar de qualquer jeito na sua mão, né? Porque Deus, ele não trabalha de qualquer jeito. Aleluia. Ele olhou ao redor. Agora ele olhou ao redor. Ele estava escorregando. Ele viu com inveja os ímpios, né? Tinha inveja de sua prosperidade. Aleluia. Ele sentiu que eles não tinham as dores e lutas que os piedosos experimentavam, né? Aleluia. Eles estavam bem alimentados e bem alojados, né? Então ele viu que eles tinham de tudo de bom. Eles tinham casa, tinham tudo. E eles estavam ganhando isso. E ele achava que ele não tinha mais nada. Aleluia. Glórias a Deus, né? Oh, Pai amado. Eles foram bem sucedidos neste mundo, até gozar de boa saúde enquanto
os piedosos sofriam. Aí Asaf aqui falando, estava chateado por causa do orgulho deles. Então ele também estava chateado por causa do orgulho dos ímpios. Porque o ímpio tinha tudo, mas não ajudava ninguém. E nós não, com o pouco que nós temos de Deus, se nós pudermos ajudar, nós ajudamos. E os ímpios não. Eles sentiam que eles deveriam, pelo menos, reconhecer a bondade de Deus. O ímpio não reconhece a bondade de Deus. Ele não reconhece que foi Deus que deu a vida para eles. O fôlego de vida que eles têm foi Deus que deu. Mas eles acham que não. Que a prosperidade foi com o braço que eles conseguiram. Trabalhando, lutando, Pai amado, aleluia. Mas eles tomaram toda a glória e não deram a Deus nenhum crédito. E a glória de Deus ninguém toma. A glória de Deus é dele. Aleluia. Glórias a Deus. Ninguém vai tomar a glória de Deus. Ele é o glorioso. Ele é o todo-poderoso. Você pode tentar com as suas mãos, do jeito que você quiser, mas sem ele você não vai conseguir nada. Sem ele você vai ter frustrações. Aleluias. Glórias a Deus, Eles usavam o seu orgulho como uma corrente de ouro para todos verem, Eles se gabavam de que tinham mais do que seu coração poderia desejar. Eles se gabavam que eles tinham de tudo, mas não compartilharam nada com seus vizinhos necessitados. Deus é deixado inteiramente fora de cena. Afinal, eles argumentam que não precisam de Deus por causa da sua prosperidade sem sua ajuda, E nós sabemos que sem Deus não podemos nada. Mas o ímpio, ele acha que tem a prosperidade foi pelo trabalho dele, pelo suor dele. Mal ele sabe que foi Deus que deu. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, irmão. Aleluia. Primeiro Deus nos deu um fôlego de vida. Depois Deus nos deu saúde. Aleluia. Para nós batalharmos. Porque não é só porque Deus deu que você vai ficar parado esperando que caia do céu. Que não vai cair nada do céu. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que buscar. Mas buscar na sinceridade e na presença do Senhor. Não é buscar na sua vontade. Aleluia. Porque a nossa vontade, aleluia, olha, só pela misericórdia. Aleluia. Oh, Pai amado. Aí Asaf faz um autoexame, Ele considera a sua vida pura, de obediência a Deus, e começa a questionar se vale a pena ou não. Agora ele questiona, ele quer saber se vale a pena servir a Deus e estar na presença de Deus ou não. Muitas das vezes nós fazemos essa pergunta. Muitas das vezes nós queremos questionar a Deus. Deus, o porquê disso? Deus, o porquê daquilo? Será que vale a pena estar servindo a Deus? Muitas das vezes a gente faz essa pergunta. Mesmo sem querer, de pensamento, a gente faz essa pergunta. Se vale a pena servir a Deus. Eu acho que vale. Vale muito a pena servir a Deus, estar na presença dEle, buscar Ele de todo o seu coração. Porque Deus ele vai suprir toda a sua necessidade. Aleluia. Ele não podia dar as costas à verdade e abandonar sua fé em Deus. Ele olhou para trás e declarou sua fé em Deus e que Deus é bom. Todavia ele estava declarando que Deus era bom, mas ele estava com seu coração meio distante do Senhor, Aleluia. Ele olhou ao redor e ficou com inveja da prosperidade dos ímpios. Ele olhou para dentro e encontrou inquietação e tribulância, junto com um sentimento crescente de que havia cometido um erro ao confiar e obedecer a Deus. Ele ficou com esse conflito dentro do seu coração. Ele achou que não devia mais confiar e obedecer a palavra do Senhor. Aleluia.
Então agora o que ele vai fazer? Abandonar a sua fé e correr com a multidão mundana? Apagar a sua fé e fingir que nada está errado enquanto ele se deteriora espiritualmente? Ou recorrer a Deus para obter a resposta? Todos nós temos que recorrer a Deus. Até uma coisa que você vai fazer, uma compra que você vai fazer, tem que recorrer a Deus. O Deus na frente, para que dê tudo certo. Aleluia. Senão nunca vai dar certo as coisas. Aleluia. Felizmente para ele fez a escolha certa. Aleluia. Ele foi ao templo de Deus e apresentou seu caso a ele. No versículo 16, aleluia. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo e perturbado. Quando ele tentou conhecer, quando ele tentou entender o que verdadeiramente Deus queria na vida dele, ele ficou mudo. Agora ele começou a entender o que verdadeiramente Deus queria. Ele ficou mudo e perturbado. Porque quando nós vamos querer entender o que Deus quer na nossa vida, nós ficamos assim. Nós ficamos meio perturbados. O que será que Deus quer? O que será que Deus quer que eu vou fazer? Aleluia. Então nós não podemos querer entender aquilo que Deus quer com a gente. Senão nós vamos ficar que nem ele. Vamos ficar perturbados. Aleluia. Glória a Deus. Por mais valioso que seja a teologia, ela nunca pode substituir a comunhão pessoal com Deus. Isso não tem coisa que se para substituir, né? A nossa comunhão com Deus, né? Aleluia. A teologia é bom para você aprender, mas a comunhão com Deus é melhor. Você vai estar aprendendo diretamente com o Senhor. Está aqui o ensinamento dele, ó, dentro da Bíblia. Tudo que você precisa está aqui, ó. A teologia vai te ajudar, aleluia, mas não tanto quanto que está aqui dentro dessa Bíblia. Aleluia. Não importa o que vemos na vida, devemos avaliar com a ajuda de Deus, né? Então nós temos que avaliar tudo com a ajuda de Deus, porque se nós for avaliar por nós mesmos, não vai dar em nada. Aleluia. Quando andamos pela vista, tudo o que podemos ver são as etiquetas de preço da vida. Quando andamos pela fé, descobrimos os verdadeiros valores. Então nós não podemos andar pela vista, nós temos que andar pela fé. A fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê. Porque se você vê, como você vai ter fé se você já está vendo? Né? É o fim e fundamento daquilo que não se vê. Aleluia. Glórias a Deus, né? Precisamos adorar a Deus. A adoração nos ajuda a ter visão, perspectiva de vida. A vinda de Asaf ao santuário foi um benefício para ele. Aguçou sua visão e ele viu a verdade sobre a prosperidade do ímpio. Aleluia. Versículo 17, aleluia. De 17 ao 20. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ele entrou no santuário, ele entendeu o fim dos ímpios. Agora ele já não vai querer mais olhar para o ímpio, porque ele já entendeu, né, o que estava acontecendo. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, fico totalmente consumido de terrores. Aleluia. Como faz com um sonho, o que acorda assim, o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Aleluia. Né? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.
A vinda de Asaf ao santuário foi um benefício para ele, né? Também lhe deu uma nova visão de seu próprio coração e mente. Agora o coração dele e a mente dele já está transformado. Ele entrou no santuário do Senhor, aleluia, e ele pôde ver o que estava acontecendo. Agora ele é capaz de avaliar o tempo à luz da eternidade. Versículo 23 e 24, aleluias. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Agora está contigo, agora está direto com Deus, né? Agora não está mais afastado, agora não está mais olhando ímpio, agora ele está olhando para Deus, agora ele está de contínuo com Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Agora ele está olhando para a glória do Senhor. Agora ele sabe que Deus vai receber ele em glórias, aleluias. Pai amado, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Ele é capaz de avaliar a terra à luz do céu. 25 e 26, aleluia. A quem tenho eu no céu senão a ti? A quem nós temos no céu se não for o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Nem no céu, nem embaixo do céu não há ninguém igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Do meu coração e a minha porção para sempre. Agora ele viu que é Deus na vida dele, aleluia. Agora já não tem mais aquele pensamento, o pensamento da prosperidade do ímpio, aleluia. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aquele que se alonga, aquele que se afasta de Deus, esses vão perecer. Por isso que nós não devemos se afastar da presença do Senhor. Nós temos que estar em contínuo com o Senhor, buscando o Senhor a cada dia das nossas vidas, para que nós não venhamos ter esses pensamentos, não é? Aleluia. Aí ele fala aqui: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Agora ele voltou a confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele viu que a prosperidade do ímpio é enganosa, irmão. Aleluia. Aqui, seu presente, estou continuamente contigo. Deus está com ele continuamente. Seu passado, tu me seguraste pela mão direita. Aí o futuro, tu me guiará com o teu conselho e depois me receberá na glória. Aleluia. Ele é capaz de avaliar a terra à luz do céu. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não olhou para o ímpio, ele olhou para o Senhor, ele recusou a riqueza. Ele recusou ser próspero para ficar com quem? Com a sabedoria de Deus, com a glória de Deus. Ele é capaz de ficar de pé em vez de escorregar, né? Agora ele é capaz de ficar de pé, a vez de escorregar. Ele já estava aqui quase escorregando, agora ele é capaz de ficar de pé. Ter valores certos é uma questão de vida ou morte. O modernismo é adultério
espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4. Então nós temos que ser inimigo do mundo. A palavra diz que esse mundo já não nos pertence mais. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Porque esse mundo já é do maligno. Aleluia. E se nós voltar para esse mundo, oh glória, só pela misericórdia, né? Aleluia. Glórias a Deus, né? Aqui, aleluia. O final de sua experiência é um grande contraste com o início, né? Ele começou com seus pés escorregando, mas acaba ficando firme na fé. É um contraste. Ele começou com seus pés escorregando, mas quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele resolveu buscar ao Senhor Jesus Cristo novamente, ele viu que não era nada daquilo que ele estava pensando, que ele era mais próspero do que o ímpio. Porque quando nós temos a Jesus no nosso coração, nós somos mais próximos do que o ímpio. O ímpio falta alguma coisa para ele. Aleluias. Oh Pai amado, aleluias, glória, glória, glória a Deus. Ele pode ter tudo, irmão. Podemos ter tudo, mas se nós não tiver Jesus no nosso coração, nós não temos nada. Nós somos pobres de espírito. Eles podem ter riqueza, mas de espírito eles são pobres. Ele pode ter muito dinheiro, carro, mas de espírito são pobres. Enquanto nós podemos ter um pouco, mas um pouco com Deus é muito. Glória a Deus. Todos entenderam essa palavra de azar? Nós não devemos olhar para o ímpio. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que buscar a Jesus Cristo. Não buscar o ímpio. O ímpio já sabe o caminho dele. Aquele que não for para os caminhos do Senhor já sabe onde vai parar. É a própria palavra que diz. Não é eu que estou falando que vai para o inferno. A própria palavra fala que aquele que não buscar o Senhor vai para o inferno. Não é eu que falo. Aí você fala uma coisa dessa para um ímpio e fala: oh, você sabe se eu vou para o inferno? Eu não sei não, quem sabe é Deus. Sei lá se você vai para o céu e agora. Se naquele último minutinho você se arrepender, você vai para o céu. Né? Mas se não se arrepender, vai para o inferno. É a palavra que diz, não é eu não. Glória a Deus. Nós devemos ficar com essa palavra no nosso coração, né? Vamos buscar a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós temos que buscar Ele para chegar no Pai. Glória a Deus. Fique com essa palavra no nosso coração e a palavra